Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Que Jesus esteja iluminando a todos. Hoje nós vamos iniciar o Evangelho Dominical. Vamos colocar aqui os momentos de Jesus junto de seu povo. Nós iremos iniciar com uma história. A história do espírito Leon Tolstói. É um livro da médium Célia Xavier de Camargo, A Eterna Mensagem do Monte. Hoje nós vamos ver a lição O Paralítico, a história. Há muito tempo na Judéia vivia um jovem chamado Davi. Nascera sadio, tivera infância alegre e descuidada, e a juventude cheia de prazeres e divertimentos. Era forte, bonito e elegante, razão pela qual as mulheres se apaixonavam perdidamente por ele. Numa manhã de inverno, porém, acordou com certa fraqueza nas pernas, acompanhada de dores horríveis que o obrigaram a permanecer no leito. Ao cabo de uma semana, tentou levantar-se, mas não conseguiu. Os médicos consultados recomendaram-lhe tisanas, ungüentos, banhos e massagens. Nada disso, porém, se mostrou eficaz para amenizar-lhe a dolorosa situação. Davi, ao perceber que não mais poderia ter uma vida normal como qualquer outro jovem de sua idade, deixou-se dominar por incoercível desespero. Chorou muito, debatendo-se em angústia inomináveis. Contudo, depois de alguns meses, conformou-se com o que não poderia mudar. Estava paralítico. A alegria desapareceu da sua vida, tornando-se uma pessoa triste e melancólica. Apesar da desgraça que o atingira em pleno florescer das esperanças, possuía um coração bem formado e apiedava-se das outras pessoas, não obstante o seu próprio sofrimento. Certa ocasião, ouviu falar de um profeta que andava curando cegos e surdos, coxos e estropiados, endemoniados e até leprosos, e se tomou de vivo interesse por conhecê-lo. Ao ser informado de que este homem, conhecido por Jesus de Nazaré, um carpinteiro galileu, se aproximava de sua cidade, desejou ardentemente ir ao seu encontro. Queria também ser curado por ele, como já ocorrera com tantas pessoas. De família muito pobre, sem recursos para alugar uma condução que o transportasse mais confortavelmente, suplicou ao irmão mais velho, Jacó, que improvisasse uma maca e o levasse ao encontro do carpinteiro galileu. A princípio, o irmão ficou relutante. Não acreditava em milagres e temia alimentar as esperanças de Davi, pois sabia que sua doença era irreversível. Este, todavia, insistiu tanto que ele acabou concordando. Saíram no dia seguinte, logo cedo, acompanhados de outras pessoas que também desejavam conhecer o Rabi. Pelo caminho iam encontrando mais criaturas, muitas delas enfermas, que
que se dirigiam para o mesmo lugar onde estaria Jesus. Ao se aproximarem do local, avistaram um grande número de pessoas. Sob intensa expectativa, acomodaram-se o melhor possível todas as circunstâncias e ficaram também esperando. Uma multidão incontável de criaturas doentes e necessitadas ali se aglomeravam, cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos, enfim, toda a escória do mundo. Todos traziam estampadas no rosto a secreta esperança de serem curados pelo profeta Nazareno. Ao lado de Davi, um pobre infeliz também aguardava como todos os outros. Puseram-se a conversar. E Davi ficou sabendo que Jonas, além de paralítico, também era cego, completamente tomado por uma enfermidade que aos poucos o reduzira àquela condição atroz. Somente conseguiu ouvir e falar. Nada mais. Davi encheu-se de compaixão pelo pobre homem que ali estava, quase que na condição de um vegetal. Ele, Davi, pelo menos podia movimentar os braços à vontade, fazer algum serviço com as mãos, ajudando Jacó na manutenção da casa. Enxergava e apreciava o que acontecia ao seu redor, participando de tudo. Só não podia andar com as próprias pernas. Imaginou como deveria ser triste a vida de Jonas, mergulhado em trevas eternas. Nesse momento, o ruído da turba indicou que o profeta se aproximava, e eles se calaram. De onde estavam, podia ver toda a gente que se agitava, sofrida e ansiosa. A figura majestosa que assomou da multidão deixou Davi muito impressionado. Ao caminhar, perpassou o olhar pelo povo que se aquietara por completo. Vestia-se muito simplesmente, com uma túnica de tecido rústico. Os cabelos castanhos, repartidos à nazarena, desciam até os ombros, e trazia tanta paz e ternura estampada no rosto que Davi se enterneceu. Ao fitar aqueles olhos que eram 2 pedaços de um céu muito azul, o rapaz teve ímpeto de ajoelhar-se aos pés do mestre Galileu, só não o fazendo em face das suas precárias condições físicas, que o não permitiam. O profeta começou a falar com voz terna e acento inesquecível. Sob a branda aragem que soprava, Davi sentiu imensa paz a invadir-lhe o íntimo. Enquanto Jesus falava, a grande massa humana deixava-se prender sobre o magnetismo daquela figura extraordinária. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O chamamento do Rabi a todas as criaturas tristes e desesperançadas repercutiu na alma de Davi, sensibilizando-o até as lágrimas. Olhou ao redor e viu que muitos dos que ali estavam, como ele mesmo, também choravam emocionados. E ele continuou falando e explicando a sua doutrina ao povo faminto de consolo e de paz. Quando terminou sua olocução, o profeta Nazareno começou a atender, impondo as mãos longas e diáfanas sobre a cabeça de quantos se aproximavam. A multidão agitou-se.
Como todos desejavam acercar-se do mestre, formou-se um grande tumulto. Jesus curava sem cessar, mas era muito difícil chegar até ele. As pessoas se acotovelavam na ânsia de serem atendidos. Na confusão que se estabelecera, Davi conseguiu aproximar-se, conduzido por Jacó. O rabi curava havia horas e sua fisionomia demonstrava cansaço. Um homem que estava sempre junto dele e que diziam ser um de seus discípulos, um pescador por nome Simão Bar-Jonas, afirmou com voz trovejante: o mestre precisa retirar-se. Só atenderá mais uma pessoa. Davi sorriu. Estava bem próximo do Nazareno e com certeza seria ele o Felizardo. Nesse instante, olhando para o lado, viu o pobre e infeliz paralítico Jonas, com quem estivera a conversar enquanto o aguardava e por quem se tomara de sincera amizade, e sentiu-se mover de infinita compaixão. O companheiro não poderia sequer ter a felicidade que ele fora concedida de ver a figura majestosa do mestre Galileu ali tão perto, visto que, além de tudo, era cego. Jesus dissera um pouco antes: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Buscou com o olhar o rabi da Galileia, que o fitava com os olhos serenos e ternos. As palavras ouvidas há pouco da boca de Jesus repercutiam ainda em seus ouvidos e sentiu no íntimo da alma que a mensagem lhe seria suficiente para toda a vida. Ser curado já não lhe parecia tão importante. Sorriu para o mestre e virou-se para o paralítico a seu lado. Jesus o entendeu, sem necessidade de palavras. Acercando-se mais, o profeta colocou a mão suavemente sobre a cabeça de Davi. O rapaz sentiu um nó na garganta e as lágrimas lhe inundaram o rosto, tal a emoção que o dominara naquele momento supremo. Entendeu a lição e percebeu que o mestre aprovava seu gesto. Em seguida, o rabi dirigiu-se a Jonas, que tentava entender o que estava acontecendo naquele momento a seu redor, e impondo-lhe a mão na cabeça, ordenou-lhe: levanta-te e anda, estás curado. Sobre gritos de alegria, o rapaz ergueu-se do leito improvisado, exclamando: aleluia, aleluia, estou curado, estou enxergando, e chorava e ria e chorava. O Nazareno afastou-se envolvido pela multidão e aos poucos o local ficou deserto. Davi retornou para casa satisfeito, conquanto não tivesse sido curado. Jacó não entendeu o que se passara sob suas vistas, considerando um absurdo o irmão não ter aproveitado a oportunidade que tivera, estando tão perto de Jesus. Davi permanecia calado e pensativo durante todo o trajeto de volta à aldeia, não se dando conta sequer das recriminações do irmão. As palavras que ouvira da boca do mestre, agora não tinha mais dúvidas de que fosse realmente. Lhe proporcionaram infinito consolo e resignação diante dos infortúnios. Renunciaria à única oportunidade que tivera de ser curado milagrosamente pelo mestre Galileu, mas isso agora já não lhe parecia ter tanta importância. Uma nova luz nascera ali no íntimo, clareando a compreensão
de seus problemas. Regressou para sua cidadezinha, resignado e disposto a prosseguir, suportando a enfermidade, confiante naquele Deus que era todo amor e misericórdia, ao qual Jesus se referia. Ao chegar em casa, quando o irmão Jacó o ajudava a deixar a maca improvisada para acomodar-se no leito, Davi percebeu cheio de júbilo. Oh, que maravilha! Que também podia andar, também fora curado, mercê da infinita bondade daquele Mestre Jesus que era todo compaixão pelos sofredores. Nesse momento, profundamente emocionado, Davi recordou-se das palavras que ele lhe dissera e que ficaria gravados em seu espírito para todo sempre. Faze aos outros tudo o que queiras que eles te façam. E assim, vamos encerrando o primeiro Evangelho Dominical e que possamos sentir também todos nós a presença do Cristo Jesus nos envolvendo, que seus fluidos benéficos, fluidos salutares possam entrar pelos nossos poros e abraçar cada célula do nosso organismo, vivificando, iluminando e nos curando, tanto o nosso corpo físico como a nossa alma. As chagas de nossas almas precisam tanto de redenção. Que todos, amigos, possam ter uma linda semana e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.